Amém, meu irmão? Mais um dia de Deus para as nossas vidas, mais um momento para nós conhecermos mais da palavra, desfrutarmos mais do amor de Deus, né? Vivermos essa vida maravilhosa que Deus tem para nós. Lembra um programa passado que eu falei que Deus, Ele não te criou, como Ele não criou a terra, Ele não criou você e a mim para vivermos uma vida caótica, uma vida confusa e desordenada, mas Ele nos criou para vivermos, né, para sermos habitados, para sermos agradáveis, para termos uma vida que valha a pena ser vivida. Eu tenho muito prazer em anunciar o Evangelho. O Evangelho o que é? As boas novas. Jesus só tem coisas boas para nós. Ainda que existam alguns nãos, ainda que Deus nos oriente, olha, não faz isso, não anda nesse caminho, isso, aquilo, mas tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Deus é fantástico, Deus é uma coisa assim, olha, Deus é Deus, sabe? Eu tenho falado lá na igreja, Deus é Deus. Deus é maravilhoso e você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa, sabe, viver uma vida. Não é uma vida religiosa, não é uma vida evangélica, é a vida do Evangelho, sabe? É a vida de Deus, não é a vida... O que adianta ir na igreja e não muda de vida? Sabe? Então você e eu, nós precisamos entrar dentro dessa palavra e permitir que essa palavra entre dentro das nossas vidas e nos mude por completo. Nos transforme e nos molde, nos forme segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus conquistou na cruz para você e para mim, segundo todo o projeto de Deus. Deus tem algo fantástico para você, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém, meu irmão? Dê crédito a essa palavra e você vai ver, se você dá crédito, você obedece. E quando eu creio e obedeço, a mão de Deus começa a agir, começa a interferir, começa a se manifestar na minha vida. E não tem jeito da mão de Deus se manifestar na vida de uma pessoa e as coisas não mudarem para muito melhor. O que eu quero falar com você hoje é isso. O que tem te impedido? O que tem sido um obstáculo para você caminhar em direção a Deus? O que tem te impedido de conhecer Deus como você precisa conhecê-lo? Quais são os obstáculos que podem atrapalhar ou mesmo impedir essa caminhada sua em direção a Deus? E Deus me mostrou através de 3 textos, na palavra dele, 3 obstáculos que muitas vezes nós usamos como argumentos ou justificativas para não caminharmos em direção a Deus. Nós vamos falar sobre multidão, nós vamos falar sobre família e nós vamos falar até mesmo sobre situações naturais, coisas na nossa própria vida que talvez possam, vou usar a palavra, nós usamos como desculpa para não caminharmos em direção a Deus. O primeiro texto que eu quero falar com você está aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, diz que uma grande multidão seguia Jesus, comprimindo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo cada vez pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha que coisa tremenda. Essa mulher fazia 12 anos que estava com problema. Ela sofreu de uma hemorragia e ela já tinha procurado nos meios naturais, procurou, gastou, investiu dinheiro e ela não resolveu o problema. Além de ter gastado todo o dinheiro, cada dia indo pior. E ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus cura, ela ouviu falar que Jesus sarava as pessoas. E ela falou assim, eu vou atrás de Jesus, eu vou tocar em Jesus. E ela confessava a palavra, ela dizia com ela mesma, ela se animava, Ela falava, eu vou tocar em Jesus, e o dia que eu tocar nesse homem, eu vou ser curado, eu nunca mais vou ter problema. Só que entre essa mulher e Jesus existia o quê? Uma pessoa, 10, 15, 20. A Bíblia, quando fala de multidão, meu irmão, está falando de coisa de 5, 10, 12, 15 mil pessoas. Entre essa mulher e Jesus, existia uma multidão. E eu quero perguntar para você, entre você e Jesus, o que existe? Às vezes existe uma multidão de pessoas te desencorajando. Às vezes você olha e existe um abismo entre você e Jesus.
Às vezes existe a multidão da religiosidade, né? A minha família toda é da religião tal, a tradição da minha família, onde já se viu. O que está te impedindo de tocar em Jesus? O que está te impedindo de você romper com tudo isso, passar por cima disso tudo e tocar em Jesus e ser curado, e ser transformado, e ser livre, e ser salvo? Existe algum preconceito? Qual é a barreira que está te impedindo de tocar em Jesus? O que está te sendo uma barreira, uma muralha, um bloqueio que faz com que Jesus fique tão longe, que Jesus fique tão distante? Essa mulher, ela passou por entre a multidão, ela não se importou com a multidão, ela não levou em conta a multidão. Ela tinha algo no coração e na mente dela: eu preciso tocar em Jesus, porque eu tenho certeza que quando eu tiver um encontro com Ele, eu vou ser mudado, eu vou ser transformado, eu não aguento mais sofrer. Até quando você vai ficar sofrendo? Eu estou te falando que a solução para a sua vida, como foi para a minha, é Jesus. Não é mudar de religião, é deixar Jesus entrar na sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma. É disso que nós estamos falando. Esse é o poder do Evangelho. O poder transformador, curador, restaurador do Evangelho. É isso que Jesus tem para você. É isso que Jesus deseja fazer na sua vida. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para te dar vida e que você tenha em abundância. Ele veio para acabar com o teu sofrimento. Pastor, mas eu já pedi tantas vezes para Jesus acabar com o meu sofrimento, porque Ele nunca acabou. Você já tocou nele? Você já se envolveu com Ele? Você já passou por todos os problemas, por todas as dificuldades e tocou em Jesus? É disso que nós estamos falando. Amém, meu irmão? Um outro caso aqui que aconteceu nesse mesmo contexto, está aqui no mesmo capítulo 5 de Marcos, falando sobre a ressurreição da filha de um homem chamado Jairo. O que aconteceu? Antes dessa mulher aqui, se você ler aqui no capítulo 5, verso 21, Jesus estava voltando do barco, voltando no barco, chegou diante da multidão e aproximou dele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Quando Jesus está indo com ele, essa mulher aparece no meio do caminho, né? Ela pega a bênção antes desse homem ainda. No meio dessa caminhada, Jesus indo com esse homem em direção à casa dele, para curar a filha dele. Essa mulher, junto com toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus, essa mulher, por entre a multidão, ela não levou em conta a multidão, ela foi lá e tocou em Jesus, e ela foi curada. E é interessante que esse texto aqui, então do verso 25 ao verso 34, é a cura dessa mulher. Você já imaginou o desespero desse homem? Ele caminhando, aquela multidão, vem essa mulher, Jesus para e Jesus fala com essa mulher. E aí no verso 35 diz assim, falava ele ainda, Jesus estava falando ainda com essa mulher, Jesus estava falando ainda com o Jairo, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Moços, isso daqui tem um entendimento, uma revelação para as nossas vidas fantástica. Sabe qual que é? Esse homem acompanhando Jesus, no meio do caminho acontece um milagre. Antes do milagre dele, primeira coisa que eu quero falar com você: não se importe, não veja de um lado, não veja de uma forma negativa pessoas sendo abençoadas, entre aspas, antes de você receber a sua bênção. Porque às vezes o diabo quer soprar no nosso ouvido assim, você viu? Você está andando com Jesus, você está junto com Jesus, mas a tua bênção não chegou até hoje. Ó, o fulano está sendo abençoado, a fulana, né? Às vezes a moça que está solteira ainda, você viu que a outra casou? Você viu que a outra está casando? Você viu que a outra já está noiva? E você vai ficar de vovó, você vai ficar de titia, não é assim? Aí a tendência é o quê? O primeiro que aparecer eu vou agarrar.
Aí o outro está lá orando e está andando com Deus, e está plantando para colher, e está semeando, e está ofertando, e a vida financeira parece que não caminha, e parece que aí olha do lado, o outro está prosperando, o outro está progredindo, o outro abriu um negócio, o outro foi promovido, e aí o diabo fala para você, aí você viu? Deus não está nem aí com você, Deus não se importa com você. Olha a vida do fulano, não, larga a mão disso. Primeira coisa, não solte das mãos do Senhor. Porque Deus, Ele te ama do mesmo jeito que ama a outra pessoa. Se o outro está sendo abençoado, entre aspas, na sua frente, não entre em contenda com Deus. Não discuta com Deus a respeito disso. Deus te ama e Ele tem algo reservado para você. Simplesmente espere. Quando Jesus estava ainda terminando esse milagre com essa mulher, chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga, possivelmente parentes ou amigos muito próximos, chegaram para ele e falaram assim, deixa eu te falar uma coisa, não precisa mais, não tem jeito mais, a tua filha já morreu, esquece de Jesus, abandona Jesus. Você viu que enquanto Jesus parou para atender essa mulher, a tua filha morreu? Então, uma outra maneira, que o diabo fala é o quê? Larga a mão de Jesus, você viu? Porque se ele não tivesse parado para atender essa mulher, talvez ele chegasse em tempo para curar, para salvar a sua filha. Agora não tem jeito mais. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tudo é possível àquele que crê. Olha o que Jesus falou para ele. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar valor a essas palavras, sem prestar atenção a essas palavras, sem permitir que essas palavras entrassem no coração dele, ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, ou seja, não tenha medo, não fique com dúvida, não seja incrédulo, não solte da minha mão, tão somente creia. Jairo, ela morreu, mas e daí que morreu? Jesus, ela morreu. Jairo, e daí que ela morreu? Eu posso ressuscitá-la. Eu tenho poder suficiente não só para curar a sua filha, eu tenho poder para trazer a sua filha de volta à vida. Você e eu, nós precisamos conhecer Deus nessa intensidade. Não é simplesmente um Deus que cura, mas é um Deus que ressuscita. Não é um Deus que no nosso tempo, enquanto estava mais ou menos, enquanto tinha tempo, Deus poderia ter feito. Mas agora, naturalmente, não tem tempo mais. O tempo pertence ao Senhor. E se no teu relógio o tempo já expirou, o tempo já acabou, não importa, Deus cria mais tempo. Deus é o Senhor do tempo. Foi Deus que criou o ano, foi Deus que criou os meses, foi Deus que criou as horas, os minutos e os segundos. Deus é o Senhor do tempo. Se para você já não tem tempo mais, para Deus sempre tem tempo. Você lembra do caso daquela família, Marta e Maria e um irmão chamado Lázaro? Jesus foi ter com eles e quando chegou lá, Marta falou assim, mas Jesus, agora não tem jeito mais, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se encaminha em direção ao túmulo, ele chora, ele se compadece daquela situação, fala para Marta, Marta, tira a pedra. Marta fala assim, mas Jesus, já faz 4 dias que ele foi enterrado, agora não tem jeito mais, já está até cheirando mal. Jesus falou para ela assim, Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Deus está falando com você tão claramente agora. Você precisa crer para você ver a glória de Deus. E ele falou para Marta, Marta, remova a pedra. Ou seja, tira isso que está me impedindo de chegar até teu irmão. A incredulidade, a pedra ali é uma incredulidade, é uma dúvida. E a Bíblia diz que eles removeram a pedra, Jesus entra no túmulo e fala, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto reviveu e a vida foi transformada. Jesus, ele quer se mostrar para você e para mim dessa forma. Mas para que isso aconteça, o que ele falou? Não preste atenção a palavras de pessoas que não creem em Deus. Não dê valor, não acuda às palavras que não vêm do Senhor. O que Jesus falou? Jesus, sem acudir a tais palavras, disse, não temas, não fique com medo, não se atemorize, tão somente creia. Mas eu gosto desse versículo, o 37, diz assim, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, João e Tiago, e os pais das meninas, e o pai da menina. O que esse ensinamento traz para você e para mim? Você já viu tem aquele ditado que fala assim, né? Diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és.
Se você andar com pessoas que não creem em Deus, essas pessoas vão te puxar para baixo. Elas vão impedir a sua caminhada em direção a Deus. O primeiro obstáculo, a multidão. O segundo obstáculo, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não conhecem a Deus. Podem ser pessoas até que frequentam a igreja, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem religiosas, mas elas não conhecem o Deus para o qual nada é impossível, nem a morte é impossível. Jesus não, descrente não anda comigo não, incrédulo não anda comigo não. Quem não crê, e a Bíblia diz aqui que quando Jesus chegou, eles estavam rindo dele lá na casa, porque Jesus falou, ela morreu, ela só está dormindo. E eles riram de Jesus. Eu vou te falar uma coisa que nesse texto aqui nos ensina. Quem não crê em Deus, não vê milagre. Só viu o milagre dessa menina ressuscitando aqueles que creram em Deus. Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Os que ficavam rindo, não viram o milagre. Os que falaram, larga a mão de Jesus, não viram o milagre. Eu pergunto para você, você quer ver milagre? Então anda com gente que crê em milagre. Você quer experimentar do poder de Deus? Então anda com pessoas que de fato experimentam da graça e do amor e da presença de Deus. Amém? Daqui a pouquinho nós voltamos, nós vamos ver o outro ponto aqui. Mais um obstáculo que precisa ser superado para que você experimente dos milagres de Deus na tua vida.